tudo bem? Tudo certinho? Vamos começar mais uma videoaula, nossa segunda videoaula dessa semana aí, né? Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo a nossa videoaula, eu agradeço a todos nós que estamos conseguindo aí sair dessa situação e levar uma nova vida, como a gente também queria, né? Como a gente também está afim também de voltar presencialmente, isso, se Deus quiser, acontecerá ainda esse ano. Galera, se liga aí que tem mais informações aí nessa segunda videoaula aí. Alô, alunos aí do primeiro, do nono, do terceiro ano, tudo certinho? Vamos seguir e vai lá para os plantões de dúvida. Segue aí a videoaula. Então, galera, a gente vai aqui destacar nessa videoaula, como eu falei para vocês, a fragmentação e o separatismo na Europa. Nós vamos destacar 4 grandes focos, né, de movimento separatista e de fragmentação que ocorreram dentro do continente europeu, né? 5 por quê? Porque vai entrar também a Iugoslávia no processo de fragmentação. 2 países que fragmentaram aí no século 20 e 21 na Europa. A União Soviética, como eu já falei, formando 15 novos países, e o outro, a Iugoslávia, que se fragmentou em 7 novos países. E na Europa ainda existem alguns focos, né, de movimentos separatistas, né, como o IRA na Irlanda do Norte, que é um grupo guerrilheiro armado que lutou inclusive para se separar do Reino Unido. E o ETA, que é um grupo dentro da Espanha, né, que defende a independência da província do Basco, o país que eles querem criar. O Basco, que eu sempre gosto de falar, uma região que fica entre a Espanha e a França, né? Que tem um time de futebol que só joga, né? Só tem jogadores bascos, eles não aceitam jogadores de fora, que é o famoso Atlético de Bilbao, que joga a primeira divisão lá no Campeonato Espanhol. É importante, por isso que eu faço essa comparação para vocês. Beleza? Então, antes da gente chegar nos slides, nós vamos mostrar um pequeno vídeo aí, e esse vídeo vai trazer informações sobre os principais conflitos e movimentos separatistas da Europa. Roda aí, vamos lá! A Europa é formada por estados nacionais, mas inclui nações que não possuem seu próprio estado, onde forças políticas buscam a independência. A Escócia rejeitou a independência em setembro de 2014, com um voto de 55% da população. Mas um novo referendo pode ser realizado após as negociações do Brexit. Em outubro de 2017, a Espanha mergulhou em uma crise política. O Parlamento da Catalunha declarou de forma unilateral a independência da região mais rica do país, após um referendo considerado ilegal por Madrid. O Senado espanhol respondeu, aprovando a intervenção na autonomia da região. Dias depois, na Itália, 2 referendos terminam com vitória, com folga, a favor da autonomia de Lombardia e Vêneto. Mas qualquer proposta de autonomia tem que ser negociada com Roma e validada pelo parlamento. Os nacionalistas da Córcega conseguiram uma grande vitória nas eleições locais de dezembro de 2017. No comando da região desde 2015, não querem a independência, mas sim uma maior autonomia de Paris. No Pacífico Sul, o arquipélago francês de Nova Caledônia deve realizar até novembro de 2018 um referendo de independência. Na Bélgica, os separatistas flamengos consideram que sua rica região de Flandres subsidia a Valônia francófona. Eles querem a substituição do Estado Federal belga por uma confederação, primeiro passo para a independência. A descoberta de reservas de petróleo e gás natural inflamou o nacionalismo nas Ilhas Faroe. Esse território, formado por 18 ilhas, é uma região autônoma da Dinamarca. O arquipélago deve organizar um referendo sobre uma nova Constituição em abril de 2018. Nenhum território da União Europeia foi reconhecido como Estado independente. Então, galera, agora nós vamos falar de uma enorme fragmentação que teve dentro do continente europeu. Dentro do continente europeu não, foi a maior do mundo contemporâneo, né? A fragmentação, eu estou falando desse enorme país que é quase que um país continental, a ex-União Soviética.
Lembrando que eu estou falando da história do mundo contemporâneo, essa foi a maior fragmentação de países, como eu falei agora há pouco, né? De um país originou-se 15 novas repúblicas, com destaque vocês estão vendo aqui, ó, a Rússia, né? Que continua sendo o maior país do mundo. Lembrando que a União Soviética ela tinha 21 milhões de quilômetros quadrados, né? Era muito território, viu, galera? Quase o tamanho de um continente, né? E a Rússia, que foi a sua principal herdeira, hoje tem 17 milhões de quilômetros quadrados, que continua sendo o maior país do mundo. Nós estamos falando também, claro, de uma superpotência mundial que prevaleceu durante a Guerra Fria, que prevaleceu durante o mundo bipolar, que foi a ex-União Soviética, né? A data da fragmentação foi 8 de dezembro de 1991. Se liga aí no livro de vocês, na página 15, né, o livro 3, que a gente tem um pouquinho do histórico falando sobre esse imenso território, falando sobre esse imenso país aí que teve uma grande, né, fragmentação dentro do continente europeu, né? A gente fala de mais um problema que a Europa tem, né, que é o movimento separatista, o movimento de fragmentação das fronteiras que mudam cada vez mais aí, não só na Europa, mas em todo o mundo, né? Lembrando que a passagem da velha ordem para a nova ordem mundial, ela cresceu o sentimento nacionalista das pequenas nações que também pretendiam se tornar-se independentes. Galera, então eu apresento aqui, depois que ela se dividiu, a Rússia foi a maior herdeira, né? A gente tem também aqui, ó, a divisão de como ficou esse imenso território. Os países bálticos, destaque aí para os países bálticos, esse pequeno grupo de países, né? Que criou uma corrente humana, fizeram uma corrente humana, né, na fronteira desses países, para, eu não quero mais ser da União Soviética, e a população foi lá, fez uma fronteira, reivindicando a separação, até que conseguiram e foram os primeiros a se desfragmentar aí da ex-União Soviética. A gente tem também aqui, ó, os países do leste europeu, né? Destaque aí para Belarus, Moldávia, Ucrânia, né? A Ucrânia que recentemente também sofreu o processo de perca territorial para a atual Rússia. Existe também aí um movimento separatista dentro da Ucrânia, formado por alguns grupos da Rússia, né, que querem voltar para o território. E a Rússia já tomou aí, por exemplo, aqui a península da Crimeia, que fica bem na pontinha aí da Ucrânia, né? A gente vai ver aí no Mar Negro, né? Também foi um dos outros conflitos recentemente da atualidade que teve nessa região. E a gente tem os países caucasianos, galera, aqui é a região do Cáucaso. Uma região muito importante, estratégica, fica entre os dois mares, ó, o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? E aqui você tem alguns países como Geórgia, Armênia, Azerbaijão, países que dentro deles existem movimentos separatistas. É aqui que está o mais famoso movimento separatista, da Chechênia, que nós vamos ver aí no livro de vocês também. A Chechênia que, como o meu amigo Carlos Félix fala também, né, a Chechênia, né? Ele tira onda aí com isso, mas sempre a gente tem que falar da Chechênia porque foi um grupo separatista dentro da Rússia que reivindicou a sua independência. Reivindicou não, se declarou independente e os russos não aceitaram, terminando invadindo militarmente a Chechênia e não permitindo que esse grupo se tornasse um país. Tudo por questão geopolítica, tudo por questões econômicas, já que por aqui a Rússia passa seus gasodutos, oleodutos, que ela vende para todos os países aí da Europa e Ásia. E a gente tem os países da Ásia Central, países que receberam inclusive os nomes, né, galera, de acordo com a sua composição étnica, né? Por exemplo, o Cazaquistão, formado pelos cazaques, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, né? Na maioria desses países formam as iniciais, né, da sua etnia, como eu estou falando aqui, né? Tajiquistão, Tajiques, né? O que o tão significa reino dos tajiques,
reino, né, dos Kirguiz, né, que tem também a Kirguízia, né, ou Kirguistão. Beleza, galera? São nomezinhos que a gente vai se adaptando, mas estão dentro da geopolítica. E, claro, a Rússia, né? Olha só o tamanho do território russo, que na atualidade ainda enfrenta um grave problema de grupos separatistas que existem aí dentro da Rússia. São mais de 30 repúblicas autônomas. Quando eu falo repúblicas autônomas, né, são grupos que têm sua cultura, sua etnia, só que vivem em harmonia com o governo russo, né? Eles ainda não lutam pela sua separação, pela sua fragmentação. Mas isso poderá ocorrer no futuro, né? Ou até enquanto Vladimir Putin estiver lá, isso não vai acontecer. Por que eu falo isso? Hoje o Vladimir Putin, ele é praticamente um pulso de ferro, vou chamar de ditador mesmo, né? Que domina durante quase 30 anos, ele está no poder aí na Rússia. Beleza, galera? Vamos chegar aí e vamos trazer mais informações aí sobre alguns outros conflitos da Europa. Segue aí. Então, galera, dando continuidade aqui, a gente vai seguir aí de acordo com o livro de vocês, página 16, aí livro 3. A gente vai dar sequência aí sobre o processo de fragmentação. E dessa vez a gente vai mostrar a região do Cáucaso, aquela que eu botei lá no mapa entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Uma pequena região, inclusive, ó, com pouco menos, né? Uma região aí não muito grande, né? Mas que tem dentro 50 etnias diferentes, né? Armênia, Azerbaijão e Geórgia, como eu mostrei lá no mapa, fica lá no sul da ex-União Soviética, né? Conseguiram sua independência quando a União Soviética se dissolveu, se fragmentou. A Geórgia, ela tem o quê? A Ossétia do Sul, que é uma região dominada por movimento separatista, que quer a emancipação do território e é apoiada pela Rússia. Várias tentativas de unificação do governo da Geórgia vêm provocando conflitos nessa região aí, galera. A região da Abcásia também, predominantemente islâmica, mantém o apoio político e econômico da Rússia. O que foi interessante aí é que esses países que conseguiram a independência, eles incentivaram as pequenas minorias também a buscarem a sua independência. Por isso que a gente vai ter o caso da Chechênia. Você viu aí a Ossétia do Sul, onde os russos apoiam, e a Chechênia, os georgianos apoiam a Chechênia. Então existe aí um confronto entre Geórgia e Rússia de forma indireta, né? Que ocasionou inclusive o separatismo, né? A saída da Geórgia da comunidade dos estados independentes, né? E aí você tem alguns acontecimentos, né? Em 2000 a Rússia passa a promover ajuda financeira para justamente ajudar a Abcásia. Só que os russos não querem que os chechênios, né, saiam ou se tornem independentes. É contraditório. Eles apoiam um grupo, a Geórgia apoia outro grupo. E aí fica o impasse, né? Fica a questão, por isso que diz, a Rússia vai se tornar uma União Soviética da vida? Possivelmente não, porque primeiramente ela tem que resolver os problemas internos, que são esses, que são enormes aí dentro dessa região. E o mais famoso que está aí no livro de vocês, galera, ó, se liga que pode ser inclusive pergunta de prova, né? Qual é a importância, por que essa região ela é tão importante para esses países, hein, galera? E aí você responde, porque é uma região estratégica. Ela está entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. É uma região de comércio, econômica, de passagem. Então, tudo, você ter o controle sobre essa região é importantíssimo. Então, a Chechênia, ó, tá aí, pequena república de maioria muçulmana, localizado na fronteira entre Rússia e Geórgia. Tem presença, olha aí outro fator que essa região é muito disputada, ó, galera. É rica em jazidas de minério e petróleo. Em 91, como eu falei para vocês, né, a Chechênia se declarou, ela fez a proclamação da independência, que, claro, não foi reconhecido por quem? Pelos russos, né? E aí você teve o início de inúmeros atentados terroristas chechenos, né? Que em 2004, né, o atentado a uma escola de Beslan, onde os terroristas chechenos, para adquirir a independência, eles fizeram, foi uma coisa horrível, né? Porque eles invadiram a escola, eram crianças de até 12, 13 anos, né? E eles tornaram ela como sequestrador.
e o governo russo não aceitou negociação, invadiu a escola com gás lacrimogêneo. Tem isso aí na internet, se vocês quiserem pesquisar. Eu vou ver aqui se a gente coloca alguns trechos aí para vocês também. Beleza, galera? Então, essa é a região da Chechênia, ó. Mostrando novamente aqui no mapa, ó, você tem aqui uma área estratégica, né? Que fica entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, ó. Aqui fica melhor para a gente entender, ó. Geórgia, Armênia, Azerbaijão. E aqui os pontos, né? Esses pontos de azul são os conflitos que tem dentro dessa pequena área da região do Cáucaso. O mais conflituoso, o da Chechênia, da Ossétia do Sul e também de Abcásia. Mas tem outros aqui, questão do Daguestão, Nagorno-Karabakh. Então essas regiões aí são grupos que buscam aí a sua independência. Se liga aí que tem mais informação e possivelmente a gente vê aí depois esses dados estatísticos mais sobre essa região. Vamos lá, segue aí. Um, dois, três. Galerinha, e para fechar a nossa primeira parte dessa semana de videoaula de conflitos dentro da Europa, tem muito mais conflitos aí. Inclusive a gente ainda vai falar aí da questão da Ucrânia, né? Vai ter uma aula diretamente para falar da Ucrânia. Nós vamos falar também dos conflitos do leste europeu, não vai dar para a gente ver hoje, né? Mas a gente vai destacar essa videoaula lá na frente, né? A desintegração de uma outra grande nação dentro da Europa, que foi a ex-Iugoslávia. Nós vamos falar dela também na próxima aula. Então, como a gente tem dois conflitos menores, né? Com intensidades menores, a gente vai falar deles agora, que ocorreram na Europa Ocidental. Agora sim, na Europa Ocidental, quando a gente fala, a Europa desenvolvida. Ah, professor, tem conflito lá também? Sim, nós vamos mostrar para vocês alguns dos conflitos que também ocorrem aí na Europa Ocidental. A começar aqui com a Espanha, né, galera? Quem diria a Espanha, né? E recentemente passou também por outro movimento de separação com a Catalunha, né? A cidade de Barcelona, que está inclusive aí no livro de vocês aí. Quem quiser ver aí o conflito da Catalunha, eu vou explicar também nessa videoaula. Então, antes da Catalunha, existiu o conflito do Basco. Falei isso no início dessa videoaula. A região do Basco, uma região importantíssima entre a Espanha e a França. Aquela lá do time que só tem jogador de etnia basca, né? Que tem aquele grupo terrorista que é o ETA, né? Que luta pela pátria livre. Esse grupo terrorista que já trouxe aí alguns atentados, como o 11 de março, lá na região de Madrid, onde teve lá na ferrovia, onde teve lá um atentado da explosão de uma bomba, né, numa estação de trem. Então, o que acontece? Eles reivindicam a independência, eles buscam pela sua autonomia, ó, identidade cultural básica, autonomia política, né? Existe o ETA, que significa aí Pátria Basca e Liberdade. É um grupo de tendência socialista e de ideia separatista. Eles fizeram uma guerrilha urbana com uma série de atentados, né? E o ETA reivindica. Quais os principais fatores que os bascos reivindicam? Atenção para essas informações. Integração da província de Navarra e do País Basco, saída da região das forças de segurança espanholas, anistia geral para os bascos destinada à Espanha e na França, né? E aqui alguns fatores que foram negociados, né? Em 98 foi decretado um cessar-fogo, né? Em 2001 a União Europeia incluiu o ETA na organização terrorista. Em 2003 a Batasuna foi decretada ilegal. E em 2004 o ETA declarou uma trégua, né, de paz, né, indefinida aí entre os dois países, né? Então a gente tem também aqui mais informações da Guerra Fria que teve nesse período, né, de ocorrência de poucas guerras. Por quê? Porque tinha duas potências que dominavam o mundo, Estados Unidos e União Soviética, né? Os principais focos em guerras de dependência era a África e conflitos pontuais na Irlanda do Norte, nós vamos falar dela já já, e nos Países Bascos, né? O Oriente Médio que ainda continua, a gente já vai falar isso aí em outra ocasião, né? E o fim da Guerra Fria
foi o principal fator que trouxe a fragmentação da União Soviética, que nós falamos hoje, e da ex-Iugoslávia, que nós vamos falar na próxima aula. Beleza, galera? Então, galerinha, terminou mais uma videoaula, né? Fiquem com Deus, todos vocês aí. Façam as atividades, vá para o plantão de dúvida e tenha sempre fé. Acredite sempre no futuro melhor virá, né? Depois de uma tempestade vem uma calmaria e, claro, a gente vai sempre estar juntos. Um abraço a todos, né? E fique com Deus. Até mais!